sejam bem-vindos aí à nossa palestra, tá certo? Mais uma vez, saúdo vocês. Eu sou o Djair e vou dar início aí à nossa palestra, tá certo? Antes de mais nada, falando um pouquinho da minha formação acadêmica, eu tenho curso técnico em agropecuária, graduação em ciências biológicas, especialização em fertilidade, manejo do solo e nutrição de plantas, mestrado em ciências do solo e atualmente faço parte do curso de doutorado em agronomia, tá certo? Bem, quando se fala de fungos, pessoal, existem N possibilidades. Existem os fungos relacionados aí a os fungos patogênicos, no campo da agricultura, né, aqueles que causam danos a uma determinada cultura agrícola. Fungos relacionados à saúde do ser humano, que causam algum dano. Fungos também, não é todo fungo que causa mal, tá certo? Mas fungos ali relacionados à alimentação humana, como alguns cogumelos. Fungos também relacionados aí com uma certa interação com algumas plantas. Alguns fungos eles podem estimular a liberação de certos hormônios da planta, conferindo ali uma melhor resistência àquela planta, melhor tolerância a alguma condição ambiental, tá certo? Existem N possibilidades. Se vocês pegarem o seu computador, na aba de pesquisa ali do Google, em uma revista específica, talvez lá no periódico CAPES, colocar fungos, você vai encontrar N possibilidades, sejam fungos patogênicos, que causam algum dano, tá certo? Há fungos que melhoram ali as condições de sobrevivência da própria planta, tá certo? Bem, mas vamos dar início. Bem, nossa palestra se intitula Impacto dos fungos patogênicos em culturas agrícolas, diagnóstico, controle e manejo sustentável, tá certo? Bem, os fungos patogênicos, eles representam uma ameaça significativa para as culturas agrícolas, causando danos substanciais e perdas de produtividade. Isso é verdade. Todos os anos, os produtores, os agricultores investem milhões em fungicidas, tá certo? E cada ano esse número só vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Isso porque alguns fungos começam a ter ali uma determinada resistência, tá certo? Aqueles fungicidas nem sempre são 100% eficazes. Não, ele pode ser 80% eficaz, 90% eficaz, mas nunca é 100%. Então, todos os anos, além de você não eliminar 100% daquele fungo patogênico, no próximo ano aquele fungo pode ali conferir uma melhor resistência. Até porque é um ser vivo, tá certo? Ele não é sempre imutável. Não, ele vai se modificando com o tempo, tá certo? Existem algumas pesquisas já com relação a isso. Até porque o ser humano também não conseguiu catalogar 100% de todos os fungos, de maneira nenhuma. Todos os anos aí, se você der uma observada, vai surgindo um novo fungo, um novo estudo, tá certo? Então é importante você ter sempre isso em mente. E do ponto de vista sustentável, hoje em dia, se vocês partirem já para o lado comercial mesmo, o ser humano, o consumidor, né, ele vem tendo essa preocupação. De onde vem meu alimento? O quanto de agrotóxico, agroquímico foi usado, tá certo? Como foi produzido esse alimento? Se esse alimento é saudável, está na minha mesa. Cada vez mais vem se tendo aí essa preocupação. É tanto que existem hoje em dia, né, algumas legislações, até mesmo na questão da exportação. Se vocês partirem, por exemplo, para a Europa mesmo, alguns alimentos que saem daqui do Brasil, eles são atestados, tem que ser 100% livre de qualquer agente químico, tá certo? Tem que ser aquela maneira sustentável. E para você produzir um alimento de maneira sustentável, você não pode só, tem a praga aqui, surgiu aqui, vou fazer alguma coisa. Não, você já tem que partir daquele pressuposto, daquele controle, da prevenção, tá certo? A palavra certa é essa, você tem que começar a atuar já na prevenção, para você ter um manejo, né, sustentável. E tem que ser um manejo eficiente. Bem, e é importante compreender o diagnóstico, compreender o controle e o seu manejo sustentável dessa doença, tá certo? Isso é essencial para a segurança alimentar, bem como para a sustentabilidade do setor agrícola, tá certo? Bem, com relação ao diagnóstico e identificação de fungos patogênicos, é importante você ter a observação visual, a análise de laboratórios e o monitoramento de campo. Isso é verdade. Você, enquanto agricultor, produtor, tá certo? Você deve sim ter aquela observação visual. Você deve, tem seu campo, sua cultura, mas não é sempre que você vai ficar, eita, tá ali a minha cultura de milho, soja, sorgo, seja lá qual for a sua cultura agrícola, e ficar de longe observando. Não, você tem que realmente estar de dentro do campo, observando aquela futura praga agrícola, é você observar ali os primeiros sintomas, não apenas na sua propriedade, tá certo? De maneira nenhuma. Você tem que ir ali conversar com os seus vizinhos, tá certo? Porque às vezes
na sua propriedade pode não ter nenhum problema com fungos, mas o seu vizinho ali do lado já começou a ter algum problema. Se começou lá, possivelmente pode chegar à sua propriedade, tá certo? Isso é uma das medidas, tá certo? É uma medida de prevenção. Eu já imaginou, você tem sua propriedade aqui, a 7, 8 quilômetros, uma outra propriedade já começou a ter algum problema, você já pode ali começar a se resguardar, já pode começar ali a tomar algumas iniciativas, né? Algumas atitudes que possam vir a ser eficazes em relação à chegada dessa praga na sua propriedade. Análise de laboratório, tá certo? Isso é muito importante, pessoal. A partir do momento que você começa a identificar os primeiros sintomas, procure um bom laboratório para saber qual é o fungo específico, porque não adianta, tem um fungo aqui atacando a minha cultura, não sei qual fungo tem, vou usar qualquer fungicida, no final das contas não vai combater, tá certo? Além de não combater, você vai ter aquele prejuízo econômico que pesa muito no bolso do produtor. Por sua vez, o consumidor, conforme já falei, cada vez mais vem se preocupando, né, em relação a de onde vem esse alimento e o quanto de agroquímico foi utilizado ali. Então, é só um efeito dominó de perdas, tá certo? Então, é preciso você ter um certo cuidado. E o monitoramento de campo, isso é constante, tá certo? Não é só a partir do momento que você fez o seu cultivo, é antes do cultivo, durante o cultivo e o pós-cultivo. Até porque quando você utiliza uma propriedade, retirou a cultura ali, fez a colheita, né? Eita, acabou, pronto, de maneira nenhuma, tá certo? Você tem que começar a ficar sempre de olho. É uma atividade constante. Você já imaginou você tirar a cultura não, faz sua colheita, a cultura fica ali, aí aquele fungo chega ali em final de safra, perdura, você não monitora, quando for no próximo cultivo é um ambiente propício para aquele fungo, tá certo? Você já vai começar uma produção aí cheia de problemas. Já imaginou, você gastou rios de dinheiro para fazer um cultivo e vai gastar mais rios de dinheiro ainda tentando combater. No final das contas, você pode ter um enorme prejuízo. Prejuízo no campo agrícola, meu amigo, é complicado. Pesa muito no bolso. Bem, e em relação aos impactos econômicos e ambientais das doenças fúngicas, tá certo? Perda de produção, tá certo? As doenças fúngicas, elas podem reduzir drasticamente o rendimento das culturas, comprometendo a segurança alimentar, né, e os lucros dos agricultores. Também podem causar danos à qualidade, deterioração dos produtos agrícolas, né, devido aos fungos, né, afetando a aparência, o sabor e a comercialização dos alimentos, e a contaminação ambiental. O excesso, né, de fungicidas químicos, eles podem levar à poluição do solo, água e ar, prejudicando o ecossistema. Isso aí é verdade, tá certo? Isso aí já é algo muito batido no meio acadêmico, entre os produtores e até mesmo entre alguns consumidores, tá certo? Com relação à qualidade, pessoal, é importante sim a qualidade do alimento, a qualidade em si, né, do alimento, mas a aparência também importa. Conforme já mencionado, você não vai no supermercado ou vai na feira da sua cidade comprar um determinado alimento, seja manga, banana, qualquer outra fruta, verdura, e você chega lá e vê aquele alimento com a cara meio estragada. Aquele alimento até pode ser bom, mas a gente compra primeiro com o olhar, tá certo? Então, é importante. Um fungo que causa um prejuízo desse pesa bastante, tá certo? E até mesmo a contaminação ambiental. Contaminação ambiental é um problema seríssimo, porque já imaginou, você parte ali do pressuposto para o combate a um determinado fungo, no final não combateu o fungo, e se combateu, causou danos significativos ao solo, ao ar, à água. Então, mesmo que você faça esse combate, você tornou a sua área imprópria. Então você começou com uma determinada cultura, combatendo um fungo para uma determinada cultura, um exemplo, um milho. Ah, beleza, combati, mas aí tem algum problema. Quando for no próximo ano você for aplicar qualquer outra cultura, aquele solo ele não é mais propício, tá certo? Então, e aí, você praticamente perdeu sua área. Não perdeu 100%, você pode recuperar. No entanto, imagina, você já vem do efeito dominó de prejuízo e para recuperar essa área. Aí, meu amigo, é complicado, tá certo? E conforme eu já falei, o consumidor, cada vez mais, ele não vem aceitando qualquer coisa que vem do campo. Eita, produzir, não. Ele quer saber especificamente de onde vem, como foi produzido e tudo. É tanto que se você pegar alguns alimentos, você vai no supermercado hoje em dia, vai comprar alguma fruta, se você prestar atenção, alguns já vem até código de barra, QR Code. Hoje em dia, com a facilidade, né, da tecnologia, você chega ali, olha um QR Code, já sabe onde é a propriedade, quem é o proprietário, CNPJ, tudo no mundo.
sabe todas as informações, você consegue rastrear, né? Rastreabilidade hoje em dia, rastreabilidade digital, como se chama, tá certo? Então, é importante. É claro, para o pequeno produtor, ele talvez ainda esteja ali acanhado, dando os primeiros passos ali na sustentabilidade em relação ao combate aos fungos. Mas isso aí já é uma coisa que vem crescendo a passos largos, tá certo? Em termos de informação, pessoal, aquela agricultura que a gente tinha, eita, aquele agricultor ele não tem informação e tal, ainda existe, tá certo? Mas não tanto. Cada vez mais, eu falo por experiência própria, cada vez mais o agricultor ele vem ali dominando esse espaço, tá certo? Buscando informações. A exemplo, eu trabalhei com a piscicultura, a tilápia, Oreópolis niloticus, cheguei em certas propriedades, eu fui com uma visão, e quando cheguei lá, o proprietário já tinha buscado um mini curso, já tinha buscado informação, já conhece fulano, ciclano, beltrano, que fez um mini curso. Eles vêm buscando essa informação avidamente, tá certo? Não vão mais eles não estão mais dormindo no ponto em relação a isso, a buscar técnicas, né, manejo, controle, nada disso. Eles estão buscando mesmo. Isso é bom, tá certo? Para a agricultura, muito bom mesmo. Bem, e em relação às técnicas de manejo integrado de doenças fúngicas, né? Temos hoje em dia a resistência genética, né? Algumas variedades que são resistentes ou tolerantes a algumas doenças fúngicas, isso é importante. Práticas culturais, como a rotação de cultura, eliminação de restos culturais e a adoção de uma boa higienização do campo, a boa higiene do campo, tá certo? Controle biológico, utilizando alguns agentes biológicos para esse controle, como os micro-organismos antagonistas de fungos patogênicos e fungicidas, desculpem, estratégicos, tá certo? Aplicar fungicidas químicos de forma racional, com base no monitoramento e na avaliação de riscos. Isso é importante. É importante você ter técnicas de manejo sustentável que evitem o uso do agente químico? É importante, mas em determinados momentos você vai precisar. E quando precisar, não é você usar a torta e a direita. Eita, eu vou aplicar aqui o tanto que eu quiser. Não. Faz a aplicação, faz o monitoramento para ver se já tem alguma resposta, tá certo? É tentar aplicar não apenas o mínimo possível, mas tentar aplicar o correto, tá certo? Em relação à resistência genética, algumas culturas, tá certo, vem sendo desenvolvida aí na pesquisa que algumas culturas conferem ali uma certa resistência a determinados fungos. Mais do que essa resistência genética, pessoal, é importante que essas culturas elas estejam ali disponíveis para a agricultura. É importante sim a pesquisa, mas a pesquisa ela tem que dar uma resposta e também tem que ser economicamente viável para o agricultor. Porque não adianta você trabalhar uma determinada cultura de maneira genética, gastando muito dinheiro, tem essa cultura resistente a determinado fungo, mas ela não é economicamente viável para o campo. Então, eu tenho a resposta, mas não tenho a solução. Isso aí tem que ser trabalhado, tá certo? Mas hoje em dia a gente tem sim algumas culturas, tá certo? Resistentes a alguns fungos, tá certo? Que é economicamente viável. Práticas culturais, como por exemplo a rotação de cultura. Eu sei que é um pouco mais complicado para aqueles grandes produtores, o cara que já trabalha há anos aí com uma determinada cultura, milho, soja, sorgo, feijão, para fazer rotação de cultura para esse cara é complicado, porque ele tem que se programar, né? Tem todo um, como posso dizer, tem todo um aparato, todo um planejamento, mas infelizmente ou felizmente você realmente precisa sentar na cadeira e fazer esse trabalho, rotação de cultura. A não ser que você queira ali arcar com determinados prejuízos, esteja ali dentro da sua margem aceitável, tá certo? Isso aí varia de produtor para produtor, tá certo? E a eliminação dos restos culturais. Essa eliminação dos restos culturais é preciso você ter ali um pé atrás. Essa eliminação, muitos dos pequenos agricultores utilizam os restos culturais para dar o gado, bovino, caprino, bovino, tá certo? Dentre outros animais. Mas alguns restos culturais hoje em dia já vem sendo empregado de maneira diferente, vem sendo ali utilizado para compostagem, tá certo? Vem sendo ali incorporado ao solo, mas para fazer essa incorporação, essa compostagem, mesmo após colheita, é preciso você fazer uma análise, porque se aqueles restos culturais estiverem cheios de fungos patogênicos, você vai estar incorporando, vai estar incentivando, né, ali a disseminação desses fungos em sua área. Então, você precisa ter esse cuidado. Conforme eu falei, essa questão do monitoramento, pessoal, ela é constante, dia e noite, é algo que realmente deve estar ali debaixo da pálpebra dos seus olhos, tá certo? Não é porque terminou a sua colheita ou que você, eita, estou livre. Não, de maneira nenhuma. A agricultura
conforme o pessoal diz, né, é uma atividade árdua, muito árdua, porque é constante, dia e noite, você deve estar sempre ali tentando estar um passo à frente, tá certo? Com relação ao controle biológico, essa daí é uma das maneiras, tá certo? Controle biológico é uma das formas. Conforme eu já falei, mesmo que sua área não esteja cometida ali pelo aquele fungo, é importante você dar ali uma conversada com os seus colegas, com os seus produtores vizinhos, porque se, por exemplo, eu minha propriedade, 5, 6 quilômetros já tem o ataque desse fungo, você já pode começar ali com o controle biológico, né? Fazendo a soltura ali de alguns antagonistas em relação àquele fungo patogênico. Então, quando ele chega à sua propriedade, às vezes ele nem chega, né? Você já está ali prevenido, tá certo? Bem, em relação ao uso responsável de fungicidas químicos, conforme já falei, você, em determinados momentos, você não vai conseguir ficar livre 100% desses fungos, tá certo? Mas você precisa ter ali um certo cuidado, tá certo? Você tem que utilizar esses fungos para um alvo específico. Se eu não sei nem qual é o fungo que eu tenho na minha propriedade, acometendo a minha cultivar, eu uso qualquer coisa, não tenho resposta nenhuma, gastei dinheiro, pelo contrário, contaminei toda a minha área, tá certo? Contaminei minha cultivar, solo, água, tá certo? Já imaginou quando você contamina com relação à água, quando você contamina, por exemplo, uma nascente, essa água vai para a tua cultivar, vai para os seus animais, vai para o abastecimento da sua casa, você contaminou essa fonte. E aí? Imagina, uma propriedade sem água, pessoal, é complicado. Imagina, a única fonte que você tem de água na sua propriedade foi contaminada por você. Não é nem uma rasteira, é uma senhora rasteira, viu? Então, bora ter cuidado. É importante aplicar os fungos nos estágios críticos do ciclo da doença, tá certo? Com relação à dosagem, seguir as recomendações técnicas para a aplicação do produto. Com relação a essa aplicação, minha maior recomendação é procure um bom profissional da área, tá certo? Procure um agrônomo, procure um técnico agrícola, tá certo? Procure uma pessoa especializada. Pelo seguinte fato, às vezes você vai lá, compra um fungicida, o cara que te vendeu, você chegou lá na lojinha, ele faz uma recomendação, mas ele faz uma recomendação genérica, breve. Você chega em sua propriedade, faz aquela recomendação, tem uma resposta negativa, e aí você vai reclamar com quem? Vai voltar na lojinha e dizer, você passou aqui uma informação errada? De maneira nenhuma, né? Você até pode ir, mas ele vai dar nem atenção a você. Então, procure um profissional da área, porque às vezes você até pode estar com um pensamento, seguindo em uma linha de raciocínio, e aquele profissional, olha, talvez com uma determinada ação possamos ter uma resposta melhor, tá certo? Então procure esse cara, procure esse profissional da área, técnico agrícola, técnico agropecuário, agrônomo, zootecnista, seja lá qual for o profissional, mas procure, tá certo? É importante você ter esse aparato. Bem, e com relação aos métodos de controle biológico dos fungos patogênicos, né? Temos os antagonistas, né? Você tem um determinado fungo, e esse fungo ele possui ali um predador natural. Então, quando você conhece esse fungo, e mesmo que você não conheça, conforme já falei, conversa com os vizinhos próximos, vai na casa de agricultura da sua cidade, Emater, Empaer, seja lá qual for o órgão disponível na sua cidade, faz uma pesquisa rápida na internet, os principais fungos patogênicos que acometem aquela cultura que você está trabalhando, tá certo? Para você já ir ali se prevenindo, tá certo? É importante você também trabalhar com a indução de resistência, né? Substâncias que estimulem os mecanismos de defesa naturais das plantas, é importante, tá certo? Também é importante você ter um pouco do conhecimento em relação ao parasitismo e à competição. Fungos ou bactérias que parasitam ou competem pelos mesmos recursos que os patogênicos, tá certo? É importante você ter esse determinado conhecimento. Bem, com relação às práticas agrícolas sustentáveis para a prevenção de doenças fúngicas, tá certo? A gente já bateu muito em cima da informação, mas bora lá. Bem, é importante você ter uma diversificação de cultivos, tá certo? Isso evita, por sua vez, a concentração de patógenos em uma única cultura, tá certo? Porque já imaginou rotação de cultura? Rotação de cultura você tem que ter essa rotação, mas se nesse ano eu planto milho, no outro ano feijão, no outro ano milho, no outro ano feijão, milho, feijão, mesma coisa, que rotação de cultura é essa? Não tem, né? Então, mesmo que você elimine um pouco, né, você diminui essa distância de ataque em relação à sua cultura nesse ano, quando for daqui a um ano, dois,
volta a mesma coisa. Então, esse problema vai ser constante. Então, faça uma boa rotação de cultura, milho, feijão, sorgo e por aí vai, determinadas culturas. É importante você fazer, porque isso não permite que o fungo ele se estabeleça na sua propriedade, se estabeleça ali no solo, tá certo? Então, isso vai evitar que você use aí muito dinheiro para combater, muito dinheiro em agroquímico, tá certo? Em fungicidas. Manejo do solo, tá certo? Enriquecer a biodiversidade do solo, fortalecendo a saúde do solo. Isso, em relação às regiões áridas e semiáridas, é um pouco complicado, porque a fertilidade do solo em si já está comprometida. Então, além da fertilidade do solo em si estar comprometida, você, tendo esse problema com fungos patogênicos, é complicado. Conforme eu falei ainda há pouco, é importante você também ter um certo conhecimento e partir já para um certo investimento em relação à compostagem, tá certo? É importante você sim enriquecer o solo, você faz aquela análise de solo, vê o que está precisando do ponto de vista de fertilidade. Desculpem. Você faz aquela análise de solo, vê ali como é que está as condições do solo, a fertilidade, para que possa suprir a sua cultura. Mas também é importante você investir em relação a outras formas, como por exemplo a compostagem. Porque mais do que você colocar nutriente no solo, esse nutriente ele tem que perdurar. Alguns nutrientes, se vocês fizerem uma breve pesquisa, como por exemplo nitrogênio, você faz a adubação nitrogenada, boa parte ela é perdida, tá certo? Então você deve dar condições do solo manter essa fertilidade, tá certo? E compostagem, quando você aplica esse composto, ele é incorporado ao solo, ele consegue conferir essa qualidade, tá certo? Ele melhora a estruturação do solo, melhora ali que a água ela permaneça um pouco mais nas camadas superficiais do solo, tá certo? E até porque além de você fazer a correção do solo, ela aos poucos ela vai ali conferindo uma certa fertilidade, tá certo? Então é importante. Também é importante você se ater à infraestrutura adequada, né? Projetar sistemas de drenagem, ventilação e irrigação para reduzir a umidade. Você precisa sim ter uma boa qualidade em relação à água, mas você também precisa ter um certo cuidado em relação à umidade. Isso, por sua vez, né, que propicia ali a proliferação de fungos, tá certo? Uma boa drenagem. Em relação aos solos áridos e semiáridos, você deve ter esse cuidado, tá certo? Em relação a qualquer tipo de solo, por assim dizer. E o monitoramento constante. Conforme eu falei, em relação ao monitoramento, essa prática ela deve ser realmente, como o nome diz, constante. Não só durante o decorrer do seu cultivo. Antes de você fazer a implementação, durante a implementação do cultivo e no pós-cultivo. Até porque ficam os restos culturais. E você deve dar um destino adequado a esses restos culturais. Alguns agricultores, conforme eu falei, eles fazem a incorporação desses restos culturais ao próprio solo. Mas fazendo essa incorporação, você deve ter um certo cuidado, porque se esses restos já estiverem contaminados, você não está fazendo uma incorporação ao solo, você está prejudicando ainda mais. Já imaginou se um fungo acomete aí um cultivo de feijão, faz a incorporação, no outro ano você vai plantar feijão novamente? Olha o grande problema, tá certo? Então, você deve dar um destino. É, utilize compostagem, utilize para fazer a compostagem. O processo de compostagem em si possui diversos benefícios, além das qualidades, né, da compostagem, como conferir melhor resistência, melhor estruturação do solo. Durante o processo, ele consegue eliminar alguns patógenos, tá certo? Consegue ficar livre de alguns patógenos. Então, é importante você ter aí um certo conhecimento em relação aos fungos patogênicos, em relação ao processo de compostagem e dos seus benefícios. Conforme eu falei, cada vez mais os agricultores eles não vão mais se limitando a qualquer informação que chega a eles. Não, pelo contrário, eles agora é que estão partindo em busca dessa informação, dos métodos de controle, de aplicação, de como fazer, tá certo? Cada vez mais eles vêm buscando ali a assistência técnica, tanto a assistência técnica quanto a própria capacitação em si, tá certo? E hoje em dia, com a tecnologia, com a internet em si, é fácil você fazer um mini curso, ter ali uma noção básica em relação a qualquer tipo de conhecimento, em relação a uma cultivar específica, milho, sorgo, feijão, tá certo? A uma frutífera, manga, goiaba, qualquer outra coisa, tá certo? Hoje em dia é fácil você conseguir ali se capacitar, mesmo que superficialmente ou até mesmo um pouco mais específico. Hoje em dia está mais fácil. Ainda bem, né? Ainda bem. Informação é importante.
mais do que informação, é importante você ter aquela boa informação e saber aplicar e ter um retorno ali sustentável de qualidade. Bem, e o monitoramento e vigilância fitossanitária, tá certo? Diagnóstico precoce, vigilância regional e tecnologias de monitoramento. Com relação ao diagnóstico precoce, isso é importante. Já bati nessa tecla e muito. Você, enquanto produtor, você enquanto agricultor, você deve estar dentro de ali de seu campo, tá certo? Verificando os sintomas, tá certo? Se aquele sintoma realmente provém ali de alguma deficiência de algum nutriente no solo, ou se aquele sintoma advém ali de um fungo patogênico, ou de qualquer outro fungo, de uma bactéria, de uma outra praga, de um inseto, seja do que for. Você tem que estar de dentro de sua propriedade, tá certo? Você deve identificar as doenças fúngicas em estágios iniciais para intervenção eficaz, tá certo? Deve conhecer ali os principais fungos que acometem a sua região, ou a cultura, se já está acometendo algum colega seu, algum produtor ali da região, tá certo? Você deve fazer essa vigilância regional, né? Monitorar a incidência de doenças em diferentes áreas para prevenir disseminação e tecnologias de monitoramento, tá certo? Utilizar sensoriamento remoto, modelos preditivos e outras ferramentas de precisão. É importante você estar de dentro ali, realmente estar dentro do seu campo, mas as tecnologias hoje em dia vêm ajudando, tá certo? Temos aí o sensoriamento remoto, hoje em dia os famosos drones, não é isso? Hoje em dia, às vezes, você não precisa nem sair de sua propriedade. Aquele drone, né, ele consegue voar baixinho, fazendo um monitoramento superficial, vendo ali nas folhas, determinadas outras partes, ver se está acontecendo alguma coisa, ver se tem alguma determinada praga, tá certo? Hoje em dia, essa área com relação a drones vem crescido bastante, tá certo? Mas também é importante você estar de dentro. Algumas áreas os drones não conseguem, né, visualizar, só aquele olhar atento do produtor que realmente consegue, tá certo? Do produtor, do agrônomo, do técnico agrícola. Realmente você tem que estar dentro. É importante você ter ali o auxílio das tecnologias, mas não podemos deixar 100% a cargo delas, tá certo? Você realmente precisa fazer ali a sua parte, tá certo? Bem, por fim, pessoal, em relação às perspectivas futuras, né? Com relação aos fungos patogênicos, pesquisas sim, elas vêm sendo desenvolvidas na área, tá certo? Não de hoje, não de ontem, mas é constante. Se vocês pegarem no próprio Google, tá certo? Abrirem ali na aba de pesquisa e digitarem controle de fungos, vocês vão encontrar inúmeros artigos, tá certo? Bem, as estratégias de manejo de doenças fúngicas, elas devem se adaptar às novas ameaças e desafios. Conforme eu já falei, um fungo ele é um ser vivo, tá certo? Então ele não vai ficar ali imutável para o resto da vida. Não, acontece diferentes estágios. Tá certo que não é de um dia para o outro, mas você deve perpetuar, né, boas condições para as futuras gerações, tá certo? Bem, com relação às inovações tecnológicas, né, cada vez mais vem sendo aí desenvolvido, né, soluções avançadas com variedades resistentes e biofungicidas, tá certo? Aquele uso do agente químico, usar só quando realmente for estritamente necessário, e mesmo assim você deve se ater com o máximo de cuidado possível. Também é importante ressalvar, né, a colaboração interdisciplinar, né, a integração entre pesquisa e extensão rural e políticas públicas é essencial para o controle eficaz. Isso aí é verdade. Mais do que você tem aquela informação importante, é importante você ali, vai na sua cidade, vai na Empaé, Emater, em qualquer órgão ali disponível da sua cidade, saber quais são as principais pragas ali da sua região, tá certo? Quais políticas públicas, como eles podem conferir algum tipo de ajuda, tá certo? Cobrem, não esqueçam disso, cobrem, não deixa passar batido não, cobrem ajuda, tá certo? Com relação à pesquisa e extensão, muitas das vezes eu observo que aquele agricultor, aquele produtor, na sua cidade tem um instituto federal, um instituto estadual, um instituto de pesquisa, uma universidade, e não vai a ela. Fica com aquele problema, tenta buscar algumas soluções e não vai diretamente às instituições. Vai à instituição, você está ali, está com um determinado problema, vai na universidade, procura um professor de um departamento ali específico da área, um departamento de agricultura, informe sobre o seu problema, sobre alguma solução, se algum estudante ali graduado, pós-graduado, tecnólogo, técnico, já fez alguma pesquisa ali semelhante, tá certo? Procure, não tenha medo de ir na instituição não, vá lá, converse, como diz a história, quem tem boca vai a Roma, né? Então, bora lá, não deixa passar batido não, certo?
Bem, agora vamos dar início aqui com relação às pesquisas, tá certo? Quero mostrar a vocês como vocês podem buscar algumas informações, tá certo? Bem, partindo diretamente aqui para... A gente pode ir diretamente aqui no periódico CAPES, tá certo? Eu acredito que alguns de vocês já têm essa informação. Bem, com relação ao periódico CAPES, pessoal, vocês podem fazer o seguinte: indo direto no periódico CAPES, vocês podem buscar informações. No entanto, vocês podem, como posso dizer, vocês podem limitar, tá certo? Vocês podem limitar a sua busca. No periódico CAPES, vocês podem pesquisar por palavra-chave, tá certo? Uma única palavra-chave, tá certo? Sei lá, fungos. Pode pesquisar fungos, palavra-chave, controle biológico, controle químico, dentre tantos outros controles, tá certo? Você pode filtrar, porque se você chegar em uma determinada plataforma, como o Google, você está ali com um problema de urgência, fungos, vai aparecer milhares de resultados. Daqui que você consiga tratar tudo isso, você nasce, cresce, desenvolve, fica velho, morre e não consegue. Não é verdade? Então você precisa saber buscar informação. No periódico CAPES você consegue sanar isso, você consegue fazer essas delimitações. Delimitar sua busca por palavras-chave, tá certo? Você consegue delimitar por período, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos. Você consegue delimitar a busca de informações. Eu quero informações aqui de artigos atuais, nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos. Só artigos, só livro, tá certo? Só capítulo de livro, tá certo? Você pode delimitar em relação à sua busca por determinada revista, tá certo? A gente sabe hoje em dia que em relação à publicação acadêmica de artigos, algumas revistas elas se sobressaem. Não que as outras não sejam importantes, tá certo? Todas são importantes. A partir do momento que você está fazendo uma divulgação acadêmica de um estudo seu, é importante, é algo novo, é algo que ninguém fez, tá certo? É como se você tivesse uma esfera e dentro daquela esfera você se sobressaísse, tá certo? É importante, mas algumas revistas se sobressaem, caem aí no gosto dos pesquisadores, tá certo? Então, você pode pesquisar por determinada revista, tá certo? Isso é importante. Você tem N possibilidades. Eu falo isso da pesquisa, né, da pesquisa acadêmica, porque ela deve estar intrínseca, tá certo? Se você tem uma determinada dúvida, você tem uma determinada demanda e você não sabe por onde começar, conforme eu já falei, não sei por onde começar, você pode simplesmente digitar a informação no campo de pesquisa do Google. Mas isso vai aparecer N informações. E daqui que você consiga sanar todas, você consiga fazer esse filtro, vai demorar muito tempo. E geralmente a gente não busca o ser humano, ele não busca informações para se prevenir. Não, ele já busca informação quando está com um determinado problema. Então, um produtor, um agricultor, quando vai buscar essa informação, geralmente, tá certo? Não é sempre, é quando ele já está com aquele problema com fungo. Aí esse cara vai ter paciência de se sentar, ler artigo por artigo, para tentar resolver o problema. Vai nada. Então, eu estou meio que tentando ali dar uma ajuda, tá certo? Então, no periódico CAPES, você consegue ir diretamente buscar a informação mais específica possível. Mas é claro, isso não vai resolver todos os seus problemas. Busque um profissional da área, um técnico agrícola, um agrônomo, um zootecnista, um médico veterinário, dependendo aí do seu problema, tá certo? Com relação aos fungos patogênicos, eu também posso acrescentar o seguinte: é complicado, pessoal, não é fácil. É um organismo vivo, não é fácil. Com relação a fungos patogênicos, a gente só imagina fungos patogênicos. No geral, quando se fala de fungos, ou vem os fungos com relação à parte da alimentação humana, ou aqueles fungos que causam algum prejuízo, seja planta, animal ou qualquer outro ser vivo, tá certo? Mas os fungos, eles, nessa interação com as plantas, existem aquela outra parte da área de estudo que tem lá os seus benefícios, tá certo? Alguns fungos, com alguma interação com as plantas, eles estimulam, né, alguns hormônios. Esses hormônios, por sua vez, podem conferir tolerância a determinadas condições ambientais, como o estresse hídrico, tá certo? Podem conferir certa resistência a determinadas outras pragas, tá certo? Alguma bactéria, algum inseto, tá certo? Então, tem toda uma gama de estudos, tá certo? Não é simplesmente fungos patogênicos que existem aí pelo mundo. Não, de maneira nenhuma. Por isso que eu incentivo a pesquisa. O cara que realmente quer ter um determinado
domínio sobre esse conhecimento, ele deve ter pelo menos os conhecimentos básicos, né, dessas respectivas áreas, tá certo? Dito isto, pessoal, eu acho que a gente já me alonguei um pouco demais. A palestra foi um pouco superficial, um pouco básica, mas o objetivo era justamente isso, tentar trazer vocês aqui, né, para essa área dos fungos patogênicos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode me mandar um e-mail, tá certo? Dejair da Mata, pode escrever um e-mail, pode me mandar, tá certo? E se o horário nos permitisse, eu aprofundaria um pouco mais, tá certo? Mas dito isto, agradeço e muito obrigado, tá certo? Fiquem com Deus.